Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Ecologia e Meio Ambiente, um programa que é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 de Passo Fundo, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e também a TV Câmara. Os espectadores, vocês estão convidados para a construção das pautas deste programa, Ecologia e Meio Ambiente, aqui na TV Câmara, e também do programa de rádio Ecologia e Meio Ambiente, que vai ao ar todas as quintas-feiras, 16 horas, na Rádio Planalto AM 730. Portanto, você pode ser um colaborador, na construção das pautas, que acontece toda terça-feira do mês, às 14 horas, na Sala Futura Meio Ambiente, que fica na sala do GESP, que é o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, que fica na Avenida Brasil, número 758, no centro. Você pode enviar as suas sugestões, suas dicas, os seus comentários no endereço eletrônico agenda21passofundo@gmail.com. Tem também o telefone 3601-1150. O tema de hoje desse programa Ecologia e Meio Ambiente é a importância dos planos de manejos para a conservação dos parques naturais. E a gente vai falar mais especificamente do caso do Parque Pinheiro Torto e Arlindo Raz, em Passo Fundo. Então, para a gente entender um pouquinho essa discussão e esse tema, eu vou fazer uma introdução falando um pouco sobre a temática, sobre a problemática do meio ambiente, a sua conservação, a sua preservação em âmbito global, que teve a atenção de 179 países na ECO 92. Neste momento, aconteceu a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e criou a Agenda 21. Nessa Agenda 21 foram reunidas diretrizes, princípios, estratégias e também propostas de programas, de políticas e ações para a transformação do desenvolvimento na direção apontada pelas ideias associadas à sustentabilidade ambiental do planeta. No Brasil, pós-Rio 92, foram criados vários instrumentos jurídicos que são fundamentais para a estruturação de um sistema de proteção e conservação ambiental, a exemplo do Plano Nacional Estratégico das Áreas Protegidas e também o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Esses instrumentos, eles orientam sobre a criação dos planos de manejos para as áreas de proteção ambiental e áreas de uso sustentável. O plano de manejo é um documento técnico. Esse documento, ele media o que se estabelece o zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área de uma unidade de conservação e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas físicas que são necessárias a essa gestão. Eles foram legalmente instituídos no Brasil no ano de 1979, com o objetivo de adequar e orientar o manejo ecológico dos parques nacionais, até então, em sua maioria, criados apenas no papel, apontando a necessidade de realizar o zoneamento como base do ordenamento e gestão do território protegido. Contudo, esse processo de elaboração e implementação desse documento foi extremamente variado e sofreu uma série de modificações ao longo do tempo, visando o seu aperfeiçoamento. Então, objetivando conhecer e debater sobre o tema, a importância dos planos de manejos para a conservação dos parques naturais, vamos hoje falar sobre o caso do Parque Pinheiro Torto e Arlindo Raz, aqui em Passo Fundo. E hoje estão conosco, então, o biólogo Jean Butke, que é professor da URI Erechim e também coordena a empresa Florestal. E também, junto com a gente, o geógrafo Glauco Polita, técnico da Secretaria do Meio Ambiente de Passo Fundo. Sejam bem-vindos, então, a essa discussão muito importante. A gente começa falando com o biólogo Jean Butke a gente gostaria de entender um pouquinho mais sobre a importância e sobre como é que se dá a construção de um plano de manejo. Bem, boa noite, Cristiano, boa noite a todos. Os planos de manejo, eles são, como o próprio nome os coloca, são documentos de gestão, gestão pública, de um espaço protegido. Então, assim como a gente tem outros documentos, planos de resíduos sólidos, planejamentos ambientais vinculados a outras esferas públicas, a gente tem também, então, os planos de manejo vinculados às unidades de conservação. É importante a gente entender um pouco o contexto, que as unidades de conservação elas se dividem em dois grandes grupos, em duas grandes categorias, que são aquelas de proteção integral
né, e aquelas de uso sustentável. As de proteção integral, onde se abrangem os parques nacionais, estaduais e municipais, né, as reservas biológicas e outras unidades de conservação, elas têm um acesso mais restrito, né, um direcionamento voltado para a conservação da biodiversidade, para a educação e algumas práticas de turismo em alguns casos. E aquelas unidades de conservação de uso sustentável, ela realmente tem pessoas vivendo dentro daquele espaço, como as áreas de proteção ambiental e outras, as reservas extrativistas, que são muito mais encontradas na região norte do Brasil. Então, quando a gente vai construir o plano de manejo, a gente sempre tem essa prerrogativa que o tipo de unidade de conservação já nos dá uma série de parâmetros que vão ser utilizados para poder orientar o nosso trabalho. Então a gente sempre executa naquela perspectiva de criação de um documento que vá ao interesse de conservação da biodiversidade. Esse é a grande, é o grande chamariz, guarda-chuva de uma unidade de conservação, principalmente de proteção integral. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem aquele viés de que nós temos que incluir as pessoas no processo. Nós temos que, muitas vezes, como é o caso dessas nossas unidades que nós estamos aqui falando, elas, como a gente vai discutir, elas estão localizadas em áreas urbanas. Então, como fazer um documento que possa prever a conservação da biodiversidade e, ao mesmo tempo, fazer com que isso inclua as pessoas? Sim. Então, a construção de um plano de manejo ela vai muito por aí. Integrar esses diferentes elementos de interesse e que, muitas vezes, os usos ali são conflitantes. Ele traz uma questão muito importante, que é a questão de estarem essas áreas de manejo e também esses parques, como é o caso de Passo Fundo, dentro do espaço urbano. Como é que funciona isso, Glauco? Boa noite a todos os telespectadores. A bem da verdade, o município ele faz uma gestão do território compartilhado com outras esferas públicas, outros órgãos e várias secretarias da prefeitura, por exemplo, além dos conselhos. A Secretaria de Meio Ambiente ela tem uma participação muito efetiva na gestão compartilhada com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, sim, o qual a gente às vezes tem um apoio grande, não só com respaldo teórico, prático, né, dos participantes, mas também político, né, no poder de decisão e enfrentamento. Essas áreas, né, como você bem falou, elas são cada vez mais raras no meio urbano. Uma pela expansão urbana, pela transformação rápida do território, né, e convertendo ele então para a área urbana com suas infraestruturas. E então a gente tem em alguns momentos alguns fragmentos florestais, vamos propriamente dizer assim, os fragmentos que ficam isolados em algumas comunidades, alguns bairros, algumas são transformados em áreas verdes dentro do planejamento do loteamento, sobra um remanescente, aquele remanescente, principalmente quando tem fragmentos florestais, se transforma numa área verde. Há uma possibilidade dessa área verde ser utilizada com equipamentos públicos, alguns, né, é possível. A grande maioria, ela tem, como a gente já falou, floresta, recursos hídricos, né, córregos, arroios, sangas, alguns, né, recursos hídricos, e que tem a obrigatoriedade do poder público zelar, manter, cuidar, proteger, fiscalizar, controlar, enfim, não é? E se nós não temos um planejamento de uso, de destino de área, a gente sabe, né, isso é já visto e recriado ao longo do tempo, não só em Passo Fundo, mas em outros lugares, que infelizmente, se a gente não dá um destino, se a gente não ocupa, se a gente não transforma em algo, essas áreas acabam sendo ou invadidas, ou depredadas, degradadas, e se transformam, se descaracterizam e se transformam em algo, às vezes numa ocupação irregular, não é? E... Aliás, que problemas que tem hoje nesses dois parques aqui em Passo Fundo? Tem exatamente problemas com algo parecido com isso. Nós temos, tanto na ocorrência do Parque Natural Municipal do Pinheiro Torto, que
para o nosso telespectador aqui compreender, é uma área localizada próximo da RS 324, saída para Carazinho, não é? Lá próximo ao Distrito Industrial do Valinhos, é uma área que fica no Valinhos. Então é uma área assim que ela tem um conflito grande assim de usos do seu entorno. Nós temos na fronteira direta com esse fragmento uma área industrial, não é? Com empreendimentos ali, alguns potencialmente poluidores, outros menos, alguns logísticos, mas nós temos uma atividade industrial em torno. Temos chegando nessa área a expansão urbana, com alguns loteamentos regularizados, definidos, alguns chegando, e temos ocupações irregulares em área pública, né, tanto do parque quanto do distrito industrial. Nós temos um distrito industrial antigo ali, que é o distrito industrial Juarez Paulo Zílio. E essa área, então, nós temos ali hoje cerca de umas 30, 40 famílias, né, que atingem a área pública ali. É um conflito grande, porque nós temos que ter a ciência que precisamos proteger e conservar, não é? Que são coisas diferentes e com o mesmo propósito, mas proteger, não é? Às vezes é mais fácil do que tu conservar, dependendo da situação, né? Conservar a área como ela era é muito difícil, né? Nós temos ali uma área já transformada, impactada, por mais que ela se hoje regenerou, o Jean pode falar melhor sobre isso. Nós temos ali um fragmento, ambos temos dois fragmentos florestais que vieram se recriando seus ambientes ao longo do tempo, se transformando. Muitos não voltaram a ser o que eram. Então nós temos uma ali floresta secundária, né? Já temos estágios sucessivos ali de regeneração, mas que não são ambientes naturais, não é? E temos que então proteger isso, e com tudo isso que vem do entorno em volta, é um conflito que nós precisamos sanar. Ouso dizer, e a gente vai estar recebendo agora os produtos resultantes do todo o trabalho que a Florestal Alto Uruguai desenvolveu, que as nossas estratégias, as nossas linhas de ação daqui para frente, as iniciais serão tentar resolver a questão fundiária no primeiro momento, para depois podermos avançar com outras situações tão importantes quanto. Certamente essas informações técnicas levantadas inclui também a questão de que o plano de manejo ele dá a possibilidade, né, de se criar em outras formas, oportunidades, atividades, de inclusive ter uma integração com outros locais dentro da cidade, é isso? Exatamente, Cristiano. É muito importante nós termos esse contexto de que, ao mesmo tempo que nós temos as ameaças a essas unidades de conservação, como o Glauco Esposi conseguiu construir muito bem esse termo, nós temos também as chamadas oportunidades. Sim. Quer dizer, a gestão ela envolve ameaças e oportunidades. Quer dizer, nós temos espaços públicos que podem estar servindo de apoio para outras atividades do município, como, por exemplo, e para tornar isso bem claro, no caso da Arlindo Haas. A Arlindo Haas está contextualizada, está dentro do distrito industrial, né? E, ao mesmo tempo, ela está muito próxima de um espaço público que recentemente foi, né, muito bem reconstruído, que é o Parque Linear do Sétimo Céu. Então, nós temos ali uma grande oportunidade. Por quê? Porque nós temos uma área que estava até então subutilizada, com o problema fundiário, com esses conflitos de uso, e queremos conservar essa biodiversidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos pessoas ávidas por espaços públicos para elas poderem ter as suas atividades de lazer e recreação. Então, nós podemos também casar isso como uma grande oportunidade e aí promover a conservação da biodiversidade, ao mesmo tempo levar as pessoas até a área e fazer, então, mais um espaço de interação da comunidade local, ali dos arredores, mas também das outras áreas do município de Passo Fundo. Isso é um elemento muito importante. Muito importante. Né? Só para complementar o que o Jean fala, e isso a gente chama que as áreas, essas unidades de conservação, elas no planejamento, a gente tem um estudo ali que proporciona o zoneamento interno dessa área, o qual compartimenta ela e dá as possibilidades que o Jean comenta. Uma delas, e que a gente entende que é a mais importante, que é justamente isso, Jean, fazer com que as pessoas entendam o porquê que a gente está protegendo e tentando conservar essa biodiversidade, é o uso público.
De nada, a gente já viu isso ao longo de dos anos e de outros locais, né, onde se criaram unidades de conservação, que de nada adianta eu proteger essa área, eu conservar ela, eu decretar algo, né, que torne ela protegida, e eu isolar ela e a comunidade e a sociedade não poder fazer o uso dela quando é possível, né, e conhecer. Como é que eu vou proteger e respaldar o poder público que me dá essa área como uma oportunidade de qualidade de vida também, se eu não conheço ela? Eu tenho que ter o uso público para poder respaldar o poder público. Não, isso é importante. Uma discussão bem interessante. Bom, a gente vai a um breve intervalo agora, logo mais a gente volta com mais programa Ecologia e Meio Ambiente, que tem como tema de hoje a importância dos planos de manejo para a conservação dos parques naturais. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Ecologia e Meio Ambiente aqui na TV Câmara. E hoje estamos conversando com o biólogo Jean Butke, professor da URI de Erechim, da empresa florestal Alto Uruguai, e também com o biólogo Glauco Polita, o geógrafo Glauco Polita, que é técnico da Secretaria do Meio Ambiente de Passo Fundo. A discussão hoje tem como tema a importância dos planos de manejos para a conservação dos parques naturais. O caso do Parque Pinheiro Torto e Arlindo Haas, em Passo Fundo. E eu já quero começar esse bloco perguntando para o Jean sobre, em termos biológicos, em termos de fauna, de flora, o que tem esses dois parques, né, em especial, o que eles proporcionam, né, em termos biológicos e diversidade aqui em Passo Fundo, esses dois parques. Olha, Cristiano e telespectadores, é muito interessante quando a gente passa a fazer inventários mais específicos do componente biológico nessas áreas, porque as surpresas são grandes. Nós identificamos mais de 200 espécies vegetais nessas duas áreas, muitas delas com potencial de uso, às vezes são o que nós chamamos de espécies da flora negligenciadas. São espécies que muitas delas poderiam estar sendo utilizadas em prospecção de novos produtos. Se fala tanto em Amazônia, de novos produtos que podem ser obtidos por lá. Nós temos aqui, no perímetro urbano de Passo Fundo, espécies com potencial de uso que a gente não conhecia, não sabia que existiam aqui. Então, os planos de manejo, por meio dos inventários, a gente soube, então, que nós temos toda essa diversidade de flora. Em que extensão eles estão? Qual a extensão desses parques? O Parque Urbano Municipal Arlindo Haas tem em torno de 22 hectares, ou seja, 220 mil metros quadrados, enquanto que o Pinheiro Torto, né, o Parque Natural Municipal do Pinheiro Torto, tem em torno de 320 mil metros quadrados, né, cerca de 32 hectares. Então, e são áreas que têm, como já foi comentado pelo Glauco, seus conflitos de uso, áreas que foram parcialmente degradadas ao longo do tempo, e mesmo assim nos fragmentos florestais, que são bem exuberantes, que é uma riqueza muito grande do município, a gente encontra essa grande quantidade de espécies. Sem falar na questão que vem à tona sempre, que é a questão água, né? Essas áreas elas são mananciais, nós encontramos e mapeamos dezenas de nascentes que vão formar o Invernadinha, um dos principais contribuintes aí do Passo Fundo, então tem toda uma questão hídrica associada. E também lá no Pinheiro Torto, várias nascentes que formam, então, cursos iniciais do próprio rio Pinheiro Torto, né, que é um rio muito representativo no município de Passo Fundo. Então eu tenho questão flora, eu tenho questão fauna, com várias espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios que foram catalogadas, e isso tudo está documentado nos planos de manejo. Então ele é o elemento biológico que fornece subsídio para nós termos condições de analisar aquilo que pode ser permitido em algumas áreas e algumas coisas que talvez não seriam interessantes de serem permitidas. Certo. Então ele é o elemento que dá fundamentação para nós zonearmos estas áreas, fazermos a gestão do espaço territorial. Aqui a gente pode ter uma trilha,
Aqui a gente não pode ter uma trilha por uma questão ambiental, né? Então isso que o Glauco colocou, precisamos conhecer para depois manejar. E isso vale para tudo. Vale para tudo, não só para os planos de manejo, não só para as unidades de conservação, né? Mas daqui para frente para outras esferas também. E certamente esse trabalho todo ele está voltado a um objetivo que é, como o Glauco bem falou antes, né, é voltado para a comunidade, né? Então a pergunta é o que a comunidade em geral, né, o que a população ela pode, digamos assim, fazer para contribuir, né? Já que tem esse manancial todo, né, em termos biológicos, né, diversidade de fauna, flora. Como que a comunidade pode participar, Glauco? Bom, Cristiano, assim, primeiramente, ou diretamente, né, a comunidade ligada a esse processo, quando a gente estabelece uma unidade de conservação, como no caso os parques naturais, necessariamente nós precisamos formar um conselho consultivo. Ele é um apoio à gestão dessas áreas. E o Conselho Consultivo ele é composto por representantes do entorno direto dessas unidades de conservação, além dos órgãos ambientais públicos, né, algumas esferas públicas, mas a comunidade ela tem que estar representada, ela precisa estar representada. E auxiliar, então, né, de uma forma positiva, todas as ações decorrentes posterior aos planos de manejo, o acompanhamento, então, dessa transformação, né, dessa área até então fragmento florestal, ou seja, o que for, se fosse campo nativo ou apenas uma beleza cênica, né, um monumento natural ou algo desse sentido, que protegido, ele precisa desse olhar diferenciado da comunidade. Sim. Ele não só apoia nas decisões a serem tomadas na unidade, mas ele também é um replicador das informações. Ele é um propagandista dessa unidade de conservação. Ele leva para os seus pares, para o seu segmento, vamos dizer assim, mostrando a importância. O que a gente vê é, geralmente, o Jean é um técnico de campo, né, que está muito na comunidade também, e a gente vê, às vezes, a importância que essas comunidades dão para a área, porque eles reconhecem. E eles sabem te dizer qual as espécies que estão ali. Não é aquele jacu que, às vezes, vem comer aqui no meu pátio, que é junto com as galinhas, não é? Alguns roedores que acabam vindo lá, né? E essas emoções, essa relação, ela também, às vezes, ela entra num conflito. O cara sabe a importância da floresta, ele reconhece, ele gosta, ele sabe o quanto ela pode proporcionar de prazeres, às vezes a ele, como o microclima, que a gente chama, que é, no caso, eu estou aqui perto do asfalto, a minha casa aqui é perto do asfalto, os fundos da minha casa dá para essa unidade, e lá nos fundos é maravilhoso, é refrescante e tal, eu estou embaixo de uma árvore. E ele consegue estabelecer isso, então ele vê que ela é importante. Sim. Ao mesmo tempo, ele entra num conflito, às vezes, quando a mata, por exemplo, os predadores dos ninhos, alguns animais silvestres acabam vindo para a propriedade privada, e ele tem esse conflito. Muitas outras situações, né, às vezes até a árvore com as folhas me prejudica e tal, há muita dessa conversa, né? Sim. Mas que isso, depois que a pessoa começa a participar, começa a ter informação, tem a oportunidade de fazer, né, uma visita dentro desses territórios, onde no primeiro momento ele olhava e via como um problema até um lugar de descarte de material, de resíduo, não é? As pessoas vêm aqui se esconder para roubar, para assaltar. Quando a gente faz o controle e as pessoas começam a participar e desmistificar isso, tudo isso cai por terra. E nós começamos a ter só fatores positivos. E a gente pode ver, e o Jean pode falar até melhor disso, mas nós temos unidades de conservação em todo o país que dão um resultado econômico e muito significativo. Um exemplo, o Foz do Iguaçu, as cataratas, né, ali, né, elas têm uma movimentação, uma frequência de visitação que compete com quase uma Disneylândia da vida, né, nos Estados Unidos. Eu acho que é a que mais arrecada no Brasil, né, Jean? É a que mais arrecada no Brasil, né, hoje. É um bom negócio, né? Não é isso que a gente está pensando, dizer, não, estamos protegendo porque é um bom negócio. Não, mas eu acho que isso também é uma oportunidade. Nessa linha de raciocínio, Jean, o que tu acha que
de ações que podem acontecer, né, futuramente, depois que, por exemplo, a Secretaria ter acesso a esse plano de manejo, ter acesso às informações técnicas, certamente vão acontecer muitas ações ali. Que sugestões tu daria para a comunidade estar lá dentro desses parques? Esse é o maior desafio, como fazer as pessoas estarem lá dentro das unidades e até o ponto onde elas podem estar, né, com seus devidos cuidados. Hoje nós temos o cenário de ter 2 unidades de conservação em perímetro urbano, o que é raro no Brasil. A grande maioria das unidades, como o Glauco falou, elas estão localizadas em espaços bem distantes de onde as pessoas estão. Aqui a gente tem essa facilidade, né? Então nós temos as pessoas e a unidade de conservação próximas. Nós podemos ter um grande espaço ali para se fazer educação ambiental, né? Espaços de contemplação, né? A gente não descarta a possibilidade até de se pensar em aparelhos um pouco mais ousados, até, por exemplo, na Arlindo Haas nós temos árvores muito grandes, esbeltas, que poderiam, quem sabe, ter uma atividade de arvorismo, um rapel, né? Esses elementos, eles são interessantíssimos, eles existem, a gente tem essa motivação porque as pessoas saem daqui de Passo Fundo e vão em um monte de lugar aqui no Rio Grande do Sul fazer esse tipo de atividade. Por que não fazer aqui do lado de casa, onde eu posso ter uma segurança próxima, onde eu possa ter essa familiaridade do local? Então a gente vê que esse tipo de oportunidade ele está muito próximo de estar acontecendo, né? E as pessoas, elas precisam, né, a população precisa entender que o plano de manejo e nesse ponto aqui, o que se construiu no município, para nós chegarmos nesse momento dos planos de manejo, eles foram muito participativos e sempre com aquele olhar de levar isso para a comunidade. Então eu acho que a comunidade vai ser a grande beneficiária, sem sombra de dúvidas, diretamente, e a conservação da biodiversidade vem de carona. Né? A gente faz isso de carona, a conservação da biodiversidade vem de carona, porque as pessoas começam a ter um olhar um pouco diferente e a gente consegue então alavancar as ações de conservação. A partir do conhecimento dessas questões técnicas, existem projetos já por parte do poder público para a utilização dessa forma, a partir dessas ideias, Glauco? Cristiano, projetos a gente ainda não tem, nós temos assim ideias, né? Nós temos algumas perspectivas das possibilidades. Como já falou, a gente também prevê a possibilidade de termos alguns atrativos, não é, que possam realmente atrair a comunidade para fazer o uso desses espaços. Nós ainda não temos assim uma ciência real do quanto de área a gente vai poder disponibilizar para uso público, e isso é o que vai balizar o nosso investimento em infraestruturas e coisas e algo do gênero para contemplar a visitação do público. Mas a bem da verdade é de que essas áreas elas vão ser o mote, né, o trampolim para outras situações que virão. Não desmerecendo em nenhuma das duas, as duas são tão importantes na sua área de ocorrência, né? São bacias hidrográficas diferentes, né? Uma protege recurso hídrico para que contribui para o Passo Fundo e outra protege recurso hídrico que contribui para a formação do jacuí no território. Então a gente se simplesmente criasse essas unidades de conservação para proteger recurso hídrico, já estava resolvido, já seria um grande motivo, não é? Mas nós temos outros elementos. Abrem possibilidades, né? Nós temos vários elementos. E essas áreas, elas vão então ser o trampolim para a criação de outras áreas, não é? O estímulo para encontrar áreas de proximidade e aí possibilitar a proprietários de terras, né, de vizinhanças, em também conservar suas áreas, e nós temos instrumentos para isso. Hoje nós temos uma legislação local que permite que o proprietário crie a sua reserva privada, com benefícios, com isenção de impostos, com a possibilidade de uso de recursos de fundos socioambientais para desenvolver mecanismos, né, de educação ambiental, de visitação, de pesquisa científica. O Gia estava falando de plantas bioativas, a gente não tem conhecimento disso. Daqui a pouco nós estamos aí temos possibilidade de novos medicamentos, não é? Nós temos a instituição de pesquisa aqui, científica, várias se instalando e já operando.
Então, assim, as possibilidades que vêm posterior a esse momento são inúmeras, não é? Nós vamos ter um outro momento, e aí um desafio, o Jean, o ano que vem, de repente, vai poder nos ajudar nesse sentido. Nós temos uma tarefa que já foi levantada pela sociedade civil organizada, pelos conselhos, que é de estabelecer o nosso plano de recuperação e conservação da Mata Atlântica no território de Passo Fundo. Essas duas unidades vão desencadear esse processo. E com esse outro trabalho, nós vamos identificar outros fragmentos florestais, outros recursos hídricos que se conectam e formam o que a gente chama de corredores de biodiversidade, corredores ecológicos, que transportam a fauna, a semente e os dispersores, né, que são a fauna, a avifauna, para esses outros fragmentos. E aí nós vamos tendo o quê, Jean? As trocas genéticas, né? Nós vamos tendo esse câmbio, não é? De genético. Eu trago a sementinha daquele outro fragmento que vai plantar, que ele vai dispersar, vai plantar aqui, daqui vai para lá, vai pela água. Isso tudo está interconectado. A gente não percebe, mas está tudo junto. Né? Todos. Bom, a gente hoje está discutindo aqui nesse programa Ecologia e Meio Ambiente a importância dos planos de manejos para a conservação dos parques naturais. O caso do Parque Pinheiro Torto e Arlindo Raz em Passo Fundo foi uma discussão bastante importante e interessante. E por isso mesmo, então, a gente quer agradecer ao biólogo Jean Budic, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Finalizando, eu acho que para nós, para mim enquanto profissional e professor universitário já há quase uma década, eu posso dizer assim como uma expectativa de que foram tudo aquilo que a gente se esperava de se realizar num plano de manejo em uma universidade de conservação, nós conseguimos desenvolver aqui em Passo Fundo. Então, eu acho que o município está de parabéns, a comunidade que nos recebeu está de parabéns, e a gente se sente muito feliz de ter participado e contribuído nesse processo. E a gente se sente muito confortável em estar abraçando esses desafios que seguem à frente. Muito obrigado. Também agradecemos a presença do geógrafo Glauco Polita, técnico da Secretaria do Meio Ambiente de Passo Fundo. Obrigado. Nós aqui queremos agradecer a participação aqui, né, e estamos sempre dispostos a retornar com outras informações. Queremos fazer um chamado, né, à comunidade de Passo Fundo para que se engajem aos processos e a partir de 2017, possivelmente, nós vamos estar já aplicando esses planos de manejo e a participação da comunidade vai ser fundamental para respaldar esse nosso trabalho. Para finalizar o programa, então, queremos agradecer a sua companhia. E se você tem sugestões de pauta, nos envie pelo e-mail agenda21passofundo@gmail.com. Um abraço e até a próxima edição de mais um programa Ecologia e Meio Ambiente.